Aimorés, lá na rua da Barra do Manhuaçu. O bairro hoje também tem o mesmo nome da rua, né? Ele cresceu, expandiu. Então é o bairro Barra do Manhuaçu e a minha rua é a rua Barra do Manhuaçu. Então desde pequeno você já mora ali mesmo? Sim, nascida naquela casa. Meus avós compraram lá a propriedade, é um sítio. Em 1949, minha mãe mudou para lá. Ela fez os 15 anos dela naquela casa, logo após, né? Aos 17 anos, casou-se com meu pai, o Oséias. A maioria, quem eu conhecia como Zeico. Minha mãe é Hilda, conhecida como Hilda Neto. E ali ela constituiu família. Todos nós nascemos naquela casa. Nós somos 7 irmãos e sempre vivi ali. A sua infância, o que você lembra dela? Minha infância? Minha infância é marcada por uma história muito diferente das histórias de hoje. Muitas brincadeiras, quintal muito grande, muito espaço, banhos no rio, na nossa famosa prainha, que era os fundos da minha casa. Eu saía de casa, andava questão de 50 metros, eu estava na praia do Rio Manhuaçu. Então, assim, a minha infância foi aquilo ali, o quintal, o rio, o campo da Barra, onde hoje é a pracinha. Nós brincávamos de pique-bandeira, tínhamos um grupo de amigos e a nossa infância foi assim, na rua. Brincadeira de rua, de pique, de corre-corre, de queimada e o quintal lá de casa. Você gostava dessa época? Muito, muito, muito. Eu acho assim, vou afirmar, a gente aproveitou muito mais do que as crianças hoje. Nós tínhamos liberdade, as nossas cabeças eram mais livres de coisas que crianças hoje carregam um fardo muito grande, porque ficam muito em internet, TV, computador. Eles ficam vivendo coisas que ainda não é da faixa etária de idade deles e deixam a etapa do brincar, né, para trás. Eles estão pulando etapas a qual eu tive a oportunidade de aproveitar e muito bem aproveitada. São outros tipos de preocupações que naquela época acabava não tendo. A preocupação era brincar, voltar para casa e eu brincar de novo. Como eu digo, às vezes eu falo assim, a gente ajudava, como eu disse, é um sítio, tinha um quintal muito grande, tínhamos criação, a gente, quando foi ficando um pouquinho maior, a gente tinha algumas obrigações, como varrer o quintal, trocar água de uma galinha, tratar de um porco, essas coisas assim. Aí liberou ali, foi para a escola, podia brincar. Aí a gente ia brincar. Às vezes a gente estava com fome, mas não íamos em casa, porque senão a mãe falava, vai tomar banho e vai ficar quieta agora. A gente continuava brincando enquanto tivesse luz. Né? Enquanto tivesse claridade do sol, a gente correndo, brincando, pulando, tomando banho de rio, brincando de pique. Eu tenho marcas assim, de cortes, de passar debaixo de arame, aquela coisa toda. Hoje, o que você vê? Eu vou falar assim, de conhecimento de causa, porque eu sou professora da rede municipal aqui de Aimorés, e o número de crianças que a gente recebe com problema de depressão, com problema de autismo, supera as expectativas de qualquer um. Só quem está ali dentro das escolas vê o que as crianças sofrem hoje por não ter essas brincadeiras que eu tive enquanto criança. Na sua adolescência, você manteve e continuou brincando? Já buscou outros tipos de atividades? Ou a minha adolescência foi o seguinte, eu até do pré-escolar, que eu entrei na escola aos 6 anos, né? O pré iniciava aos 6 anos, nós não tínhamos 4, 5 anos de escola, não. Eu comecei a estudar no Américo Martins da Costa. Então eu fiz do pré à 4ª série, que era falado antes, no Américo Martins da Costa. Então o meu grupo, o meu ciclo de amizade continuava ali entre Barra, Rua Seca, Cantinho do Céu, que eram os bairros, né, que a escola atendia. Quando eu cheguei na 5ª série, eu tive que vir para o Frei Afonso aqui no centro, porque lá no Américo Martins da Costa não tinha 5ª série, só ia do pré à 4ª série. Aí eu conheci outras pessoas, outras amizades, mudei um pouco o meu ciclo, mas assim, a minha adolescência era entre a Barra, os colegas do Frei Afonso, né, que eu fui para a escola em 82, aqui no Frei Afonso,
E depois eu retornei para o Américo, que aí eu estava se eu não me engano, na 7ª série, lá começou a ter o que hoje a gente chama Fundamental 2. Aí eu voltei para o Américo novamente, mas a minha adolescência foi ali na Barra. Eu tenho grandes amigos, assim, que cresceram comigo, que são a Neide, a Neuza, Sueli, Suécia. Temos alguns que já foram embora da rua lá, né, que não moram lá. Os meus primos, Paulinho, Ricardo, e assim, enfim, nós tivemos um ciclo de amizade muito grande que muitos deles permanecem na minha rua até hoje, assim, a gente é amigo dos filhos, dos netos, e continua a história. Você sente muita mudança na Barra dessa época do que está agora, no quesito geral? Sim. A Barra, até na década de 90, nós tínhamos a Barra do Manhuaçu, só aquela rua principal onde foi o antigo restaurante da tia Laura. Naquela rua, você indo do centro, sentido lá para a praça, do lado direito era todo cheio de casa. Do lado esquerdo, eu conto nos dedos e falo os nomes das casas, das famílias que tinham. Nós não tínhamos mais que 10. Aquela área que hoje é nova, por dentro, que tem as 3 ruas, aquilo ali, nós tínhamos as cerâmicas. Inclusive, o meu avô, quando ele comprou a propriedade, ele era dono de uma cerâmica que teve que ser desapropriada quando duplicou a linha, a Vale do Rio Doce desapropriou a nossa cerâmica, que era lá em cima, perto da Pamonha. Lá em cima. Muitos geimorés não sabem dessa história aí que eu vou contar. Então, ali era a cerâmica do meu avô, José Neto. E aqui embaixo, perto da mar, nós tínhamos uma cerâmica, que era do pessoal, até parente aqui, do Luciano Espanhol. E tínhamos a outra cerâmica da Dona Anita, que era mais na beira da linha, no meio ali, mais ou menos onde hoje é o postinho de saúde da Barra. Essa perto da Amar é uma que ficou, a chaminé dela ficou lá muitos anos, não foi? Ficou um tempo, sim. Aí depois foi tudo desapropriado. Então nós tínhamos 3 cerâmicas na Barra. A perto da Amar, que era dos espanhóis. A da Dona Anita, que era uma cerâmica pequenininha, eu lembro que só fazia tijolinho maciço. E a do vovô, Zé Neto, que era lá onde, perto da Pamonha, onde tem hoje uma guarita, que foi desapropriada para duplicação da linha férrea. Aí, ali era tudo, aquela área nova ali da Barra, que é toda expandida, que tem muitas casas novas e tudo. Ali eram pastos e a gente chamava de piqueiros, que era onde era cavado para tirar argila e fazer a telha e os tijolos. Então, aquilo ali, quando dá enchente, é uma área que ela pega muita água, porque aquilo ali teve que ser tudo aterrado, porque eram lagoas que a máquina ia tirando, os homens iam tirando para fazer, né? Ali é tudo argiloso. Então, nós não tínhamos aquilo ali. Eu sabia de cor e salteado o nome de todos os moradores da Barra, porque eu fui nascida e criada. Aí, de 90 para cá, que teve esse loteamento nessa região, nessa área que eu estou te dizendo, que onde eram pastos e área de cerâmica, aí agora aumentou, não conheço todos os moradores mais. Só, assim, lógico, conheço muitos, os antigos, né? Mas a maioria não. Daquela área nova, não. Interessante. Depois dessa época de adolescência, no começo da vida adulta, tinha alguma coisa de interessante, de divertida para vocês irem ali na Barra? Olha só, na Barra, eu tenho algumas histórias interessantes. Por exemplo, de atração, de brincadeira, que a gente divertia, era o campo, porque a Barra sempre teve uma tradição no futebol. Nós tivemos muitos jogadores conhecidos, que aí a Barra não tinha o time, jogava no comercial e tal, mas depois o campinho da Barra, todo santo dia você podia ir lá de tarde que tinha bola. Aí ficava o pessoal jogando bola, a gente jogando queimada, e a prainha, que era um dos pontos turísticos mais movimentados, e era nos fundos da minha casa. Ali, assim, na década de 90, aconteciam assim, os finais de semana, aquilo era muito carro, tinha shows ao vivo, tinha uma banda que chamava Voyage, do Zé Iron, ia para lá e fazia show. O Benildes Madeira, filho da tia Laura, ele colocava barraca e promovia eventos.
aquilo ficava cheio. Então, assim, nós não tínhamos igreja enquanto éramos criança. Na Barra não havia. A minha mãe, muito católica, nossa família, tinha um grupo de reflexão. Então, assim, a gente tinha que vir na missa cá na igrejinha. Na paróquia hoje São Sebastião, que era a igreja da igrejinha. E aí a gente tinha o grupo de reflexão que fazia uma reunião semanal. Era o padre Antônio, um austríaco na época, e começou um movimento, a minha mãe começou a reunir, e foi a fundadora da Igreja Católica da Barra do Manhuaçu. Compramos uma casa, pagamos, quando eu digo compramos, a comunidade que foi fundada, né? E aquela casa abriu-se umas paredes, fez 2 salões, isso foi meados de 80. E depois a gente derrubou e fez a nossa igreja. E assim, paralelamente, também foi para lá a Igreja Batista, que é a Batista de Emaús. Temos Igreja Adventista, que é mais recente. Temos, recente que eu digo assim, de umas 2 décadas para cá. Temos umas igrejas, umas denominações pentecostais, que eu não sei todos os nomes. Mas, assim, então a gente não tinha igreja, passou a ter igreja na minha adolescência, né, que a minha mãe fundou, mas um grupo de amigas dela, que era do grupo de reflexão, e a gente foi crescendo. Então também a gente passou a ter aonde ir, não precisava mais vir até a igrejinha. A gente já tinha igreja na Barra. E era isso aí. Aí depois da minha adolescência, no início da minha juventude, o restaurante da tia Laura. Era o nosso ponto, assim, que a gente vinha aqui no centro, sempre, às vezes, terminava a noite lá, saía à tardezinha, esse final de semana, esse horário, na beira do rio, muito fresquinho. A gente chegava, sentava, comia um peixe. Era um dos pontos também que a gente frequentava lá. Tinha muita pescaria nessa época ali na Barra? A Barra é um bairro de pescadores. Quase todas as famílias mais antigas são de pescadores. Por exemplo, na minha casa, eu tenho meu irmão que é pescador profissional, assim, muitas pessoas conhecem ele em Aimorés. Apesar dele ser cadeirante, desde os 9 anos de idade, ele consegue nadar, pescava. Aí tem a família dos Madeiras, que era o seu Crísio e o seu Beneir. O seu Beneir é o pai do Benildes, ainda é vivo. E o seu Crísio, o irmão dele. Essa família, tanto os dois tiveram os filhos, todos são pescadores. A família da Mariquinha e do Bertoldo. O Bertoldo é pescador. O Zil, ele e o Israel, filho dele, são pescadores. E assim, a grande maioria ali são pescadores. Aquela rua, a Rua Barra do Manhuaçu. A Rua Barra do Manhuaçu. A rua antiga, se você for... Hoje não, porque o assoreamento não permite. Mas se você pegasse, assim, fosse subindo de bote, quase todas as casas tinham um porto e um bote. Todo mundo, 1, 2, 3 botes. Chegar no fundo da minha casa, nós temos 3 botes. Lá tem bote, onde era a prainha, hoje não tem mais areia, então a gente tem o porto no fundo lá de casa. A gente tem um pasto, você chega lá, os botes estão lá. O que aconteceu com a prainha? Eu não sei ao certo, mas desde que foi feita, né, aquela obra da barragem lá na Pedra da Lorena, durante aquela construção, eles fizeram um pier na direção ali do Américo Martins. Eles aterraram de pedra, que o caminhão ia quase do outro lado do rio. E depois esse pier, a água passou normalmente. Eu não sei se foi aquilo ali, a areia acabou toda. Temos areia hoje, se você for andando, você vai encontrar muita areia na direção ali do bar do Duarte. Não sei se você sabe, em frente à exposição, Parque de Exposição, ali no bar do Duarte. É tanto que os carroceiros que pegavam a areia lá na prainha, toda a vida pegou, eles passaram a pegar no bar do Duarte. Aí encerrou com a questão, depois da lama, né, de Mariana, que eles foram indenizados e tal, parou de tirar a areia. Mas a areia está ali perto do Parque de Exposição. Ali tem muita areia. Virou areia pura. E lá em cima acabou a praia. Provavelmente já deve ter de lá de cima, foi descendo. Foi após a construção da hidrelétrica que acabou a nossa prainha. A hidrelétrica teve muito prejuízo para vocês aqui na Barra? Olha só, eu como moradora, eu fico angustiada. Porque, como eu disse aqui, eu nasci naquela casa, então nós, enquanto moradores, e enquanto nós tínhamos só a influência do rio, da natureza, nós tínhamos uma realidade. Quando o rio começava a subir, as chuvas, né, no final do ano, início do outro,
a gente ficava apreensivo, mas nós tínhamos uma noção. A água está em tal lugar? Não. Lá no início da Barra não tem água. Hoje, nós moradores da Barra, isso eu afirmo para você com toda certeza, é angustiante. Por quê? Nós não estamos mais só à mercê da natureza. Nós temos uma coisa chamada barragem, que existem as comportas e que quando elas abrem, a água vem de uma vez. Então, lá funciona da seguinte forma. Eu acho que são 10 comportas, se eu não me engano, de 10 a 12, mas eu acho que são 10. Aquelas comportas, elas, quando começa o período de chuva, elas são fechadas para que o reservatório, né, enche de água e a casa de força que fica embaixo do guandu tenha água suficiente para gerar energia que no resto do ano quase não consegue. Mas eles têm um limite, chamado cota 90. Quando chegou nessa cota, eles têm que abrir. Aí então abre, o rio já está cheio, aí vem a água toda de uma vez. É o que tem acontecido com a Barra, depois de 2001 para cá, que, né, começou a barragem, mas foi inaugurado acho que em 2005, mais ou menos, por aí. A gente tem tido várias cheias em que os moradores da Barra são atingidos. Porque não é só a natureza. Nós temos o efeito do homem com a questão da construção da barragem, que quando abre, que chegou na cota deles, eles têm que liberar água, e aí não tem jeito. Ou você sai, né? Porque se você fica... Eu já perdi móveis 2 vezes, porque não dá tempo. Não dá tempo, você fica assim, não vai chegar água, não vai. E ela chega. Mudança total. E acaba mudando também a dinâmica do bairro, de certa forma, né? Porque você acostuma de um jeito, só que aí na primeira oportunidade que tem, eles têm que fazer o serviço deles, lógico, já que já está construído. A água vem e acaba destruindo tudo, que vocês não tem nem como acostumar com a situação dessa. Chega a ser meio... Quando você diz que atrapalha a dinâmica, atrapalha muito, porque... Vamos colocar assim, a Barra hoje é um bairro onde você não financia mais uma casa. Antes financiava, mas quando você financia, a pessoa tem direito a um seguro, geralmente o financiamento é através da Caixa Federal. Então, o que estava acontecendo? A maioria das casas recebia água, tinham que pagar o seguro, aí cessou, não financia mais. Ainda mais que o seguro é obrigatório no caso do financiamento. Aí é desvantagem, realmente. Então, lá na Barra, assim, desvalorizou. Eles falam que a Barra é isso, aquilo, é área condenada. Mas não é. A história de Aimorés começa na Barra. Se você pegar a história de Aimorés, pega o livro do professor Antônio, vai até o Museu Histórico, né, onde começou os comércios. A Aimorés começou de lá. Chamava Natividade, né? Isso, a Barra, a igrejinha, aquela parte da igrejinha. Sim. Pra cá. A minha mãe, a infância dela foi na igrejinha. Aí depois o meu avô, ele tinha aquela casa onde hoje mora o Onair Vitorino, em frente à padaria Alvorada. Ali era do vovô e do lado eram os Calvão, os pais da Maria Helena, do Toninho. Aí aquela região ali, onde é o Parque de Exposição, eram serrarias. A Aimorés vivia do extrativismo de madeira. Teve essa fase das serrarias, mais ou menos junto com a época Aí veio a cerâmica. Das cerâmicas, mais ou menos depois veio um completo... Você chegou a vir muito aqui para baixo nessa época? Nessa final da infância, adolescência, começo da juventude? Vinha. Mas você vinha mais por necessidade ou por querer mesmo andar, passear pela cidade? Seguinte, a gente vinha assim, ao comércio, aos bancos, né? A gente não tem, né? Aí na adolescência nós víamos, tinha o Inferninho, tinha o Celso, que tinha um lanche. O Celso, que hoje é um dos proprietários do Biriba, ele tinha o Rangão, o Hang Burger, que era ali entre o Cicobi e a Caixa Federal, era um point, né? Aí a gente, assim, vinha para os carnavais no Clube Lorena, para os bailes no Clube Lorena, íamos nos bailes no Casarão. Então, assim, eu vinha muito aqui no centro, assim, né? Tanto para fazer as coisas do dia a dia, quanto a me divertir, era aqui. Existia alguma animosidade com o pessoal de Baixo Guandu, nessa questão? O pessoal de Aimorés ir para lá para curtir festa, o pessoal voltar, tinha alguma? Tinha. Sempre teve
eu não sei se era uma disputa, tipo assim, de território. Os rapazes daqui irem para lá e namorar com as moças de lá, e os rapazes de lá, sempre, assim, os finais de festa, eu já presenciei. Final de baile no casarão, e confusão, e corre de carro, aquela coisa toda, tinha muito. Aí daí pouquinho no outro final de semana tinha alguma coisa em Morés, o pessoal debaixo quando ouvia, na hora que terminava o baile, o que fosse, tinha confusão, acontecia muito. O que você lembra do Inferninho? Do Inferninho? Muito. O Inferninho é ali hoje, onde fica, acho que o Deguste, por ali afora. Tinha um bar no início dele, né? Era um bar, você tinha umas mesinhas na lateral, um balcão, e lá no fundo, onde falava-se o Inferninho, era onde era uma boate, né? E na década de 90, muito pop, o rock, né? O nosso rock brasileiro estava no auge, tipo assim, Kid de Abelha, Barão Vermelho, Titãs, a banda do Renato Russo, agora me falhou, a Legião Urbana. Então, assim, Nenhum de Nós. Então, assim, fora as bandas internacionais. Então, era um lugar que a gente tinha para divertir. Né? Se você quisesse, assim, sempre os finais de semana funcionava a boate ali. Aí, quando tinha um evento, algum feriado, às vezes se promovia um baile maior no Lorena Clube, em cima. Carnaval no Lorena. Eu sou do tempo de baile de carnaval. Eu peguei desde as matinês, minha mãe trazia a gente criança, minha mãe sempre gostou muito de festa. Ela fazia fantasia pra gente. Aí a gente vinha pro baile no matinê, depois fui crescendo, eu vinha no baile à noite, com os meus irmãos mais velhos, porque assim, eu sou a penúltima filha, né? Então eu já vinha com os meus irmãos mais velhos. Preto e branco? Preto e branco, ixi, preto e branco eu já vinha sozinha. Não, eu já estava meus irmãos já não moravam aqui, faziam faculdade, já tinham estudado, estavam fora, né? Aí eu já era só eu e a minha irmã mais nova, aí a gente já vinha sozinho na época do preto e branco. Mas quando eu comecei a sair à noite, eu vinha com os irmãos, assim, o casarão, os bailes de carnaval. Tinha uma outra boate ali perto da Brumate também, não tinha? L'Egypte Noir, e tinha antes a L'Egypte Noir, era ali, era assim que eles colocaram um jipe assim pendurado na parede, que eu acho que era do Marco Aurélio. Uhum. Ali eu fui pouco. Fui em algumas festas também no Dom Garfo. Aliás, o primeiro preto e branco que eu fui era no Dom Garfo, onde hoje é uma igreja. Tem naquela rua ali, nessa rua da Brumate, não tem uma... Parece que é uma igreja. Sim. Quase em frente à floricultura ali. Da Casa Velha, isso. Casa Velha. Aí ali tinha também, acho que era Dom Garfo, que era o nome de uma pizzaria, alguma coisa assim, e os primeiros bares do preto e branco foram ali. Fui ali. Ruas hoje que são completamente mortas. Movimento. Tinha um movimento lá. Era ali. Então, assim, eu vinha muito aqui para baixo. Nem todos os colegas da Barra vinham, não. Mas é aquilo que eu te disse lá atrás. Eu tive uma fase que eu estudei aqui no Frei Afonso, aí terminei depois a 8ª série, quando eu voltei, fiz 7ª e 8ª lá, voltei, fiz o ensino médio aqui no Frei Afonso. Então, assim, eu tive um outro ciclo de amizade aqui no centro também. Tive muitos amigos aqui no centro. Então, assim, mas eu nunca fugi da minha raiz, que é a Barra do Manhuaçu. Sempre trabalhei lá, assim, no bairro, participo igual da comunidade, catequista. Trabalhei na escola de educação infantil que tem lá, Pequenos Brilhantes, né? Sempre atuei muito ali. E sempre que precisa, ajudo um, ajudo outro. A gente sempre, assim, é muito conhecido e a gente tem um ciclo de amizade muito grande, né? Aí fiz parte do Lions, devido a problemas familiares da minha irmã mais velha, que acidentou e mora comigo, e eu não tenho como ficar saindo à noite, assim, né? Aí eu tive que me afastar um pouco, mas sou companheira do mesmo jeito, né? Me tratam como companheira, mas eu sempre tive um ciclo de amizade, tanto aqui no centro como lá na Barra. Como é que foi essa ida para começar a dar aula, lidar com esse... Não. Você já gostava disso desde criança ou foi surgindo essa vocação mais tarde? Eu sempre trabalhei com as crianças na igreja, como catequista, né? Sempre trabalhei com criança e me identificava muito. Porém, eu terminei o ensino médio e parei, não fui logo para a faculdade, não. A minha mãe, como eu te disse, morávamos eu, ela, aí veio um sobrinho, bebê, a gente cuidava dele, que a minha irmã ficava nos Estados Unidos e o bebê aqui com a gente.
E a minha mãe foi ficando mais velha, precisando de cuidados, eu fui assumindo as responsabilidades da casa. Aí 12 anos mais tarde, um insight. Já não era bebê. Eu já queria, assim, eu estava vendo que o tempo estava passando e eu não tinha uma profissão, não tinha um trabalho, eu cuidava da casa e dos problemas da família. E eu precisava de ter algo, né, para eu me garantir no futuro. Então, aos 30 anos, eu resolvi prestar vestibular, escolhi o curso de História, que eu sempre gostei, fiz História, na faculdade em Colatina. Ia todos os dias, de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, pegava o ônibus lá na igrejinha, ia para Colatina, voltava, chegava em casa meia-noite. Aí eu fiz concurso. Cansaço absurdo. Pois é, aí eu fiz um concurso, surgiu um concurso na Prefeitura de Aimorés. Como eu era habilitada em magistério, no ensino médio, o concurso na época não pedia nível superior. Aí eu me inscrevi, passei no concurso, aí depois fui nomeada, aí eu comecei a trabalhar. Trabalhei na roça, no córrego do Macuco, de moto, estrada de chão. Fiquei 8 anos na Penha do Capim, indo todos os dias. Um bom pedaço de chão também. Só mais tarde, 10 anos depois que eu tinha sido concursada, que eu consegui trazer, fui lotada em Aimorés. Aí agora já estou chegando, já tem 8 anos que eu estou em Aimorés. Valeu a pena o cansaço tudo. Você sempre participou da Igreja Católica, tanto na igrejinha quanto na da Barra do Manhuaçu, certo? Você sente alguma influência que a Igreja Católica teve nessa região, tanto na Barra quanto na igrejinha, pós seu tempo de vida? Alguma influência positiva? A igreja, na verdade, ali, eu vejo muita influência porque os trabalhos sociais, principalmente, porque quando a gente fundou a nossa comunidade, lá de Santo Antônio, na Barra do Manhuaçu, nós éramos paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Aimorés só tinha uma paróquia, eram 2 paróquias, mas a de São Sebastião, que é da igrejinha, não estava funcionando. A paróquia de Nossa Senhora do Carmo, Padre Elias, aqui no centro, comandavam todas as igrejas de Aimorés. Recentemente que eles separaram as duas, né? Tem uns 16 a 18 anos. Ela existia como paróquia instituída, mas depois teve uma junção. E aí, há uns 16, 18 anos, entre 16 e 18 anos, houve de novo a separação, assim, né? Aí ficou distinta, a paróquia Nossa Senhora do Carmo e a paróquia de São Sebastião. Então, eu te falo na questão... Não é muito comum, né? Uma cidade pequenininha ter 2 paróquias. Mas são mais de 30 comunidades, porque Aimorés tem muitos distritos. Repara que não é muito comum, o pessoal acha que se uma cidade pequena tem ter 2 paróquias, mas ela já era constituída há décadas. E muito forte as duas. Né? Porque se você vê, a divisão fica mais ou menos assim. A paróquia de Nossa Senhora do Carmo vai pelo lado direito, que assim, você pega Conceição, ali na Barra do Capim, não sei se você conhece, Tabaúna, Barra do Capim, entra para dentro ali, Córrego do Macuco, Limoeiro, Mata 3, Conceição, tudo funciona a paróquia Nossa Senhora do Carmo. Aí tem esse Vala das Viúvas, Vala dos Fagundes, aquele monte de coisa. A paróquia de São Sebastião, que é da igrejinha, tem a Barra do Manhuaçu, e aí ela entra pro lado da Penha do Capim. Penha, São João, Rosca, Alto, Mata Fria, Machado, Capinzinho, e vai embora. Então são, assim, muitas comunidades pequenas, de lugares distantes, porque o Alto Capim fica a mais de ou menos 80 quilômetros de Aimorés. Péssimo acesso. Né? Então, assim, era muito cansativo para um padre só dar assistência a mais ou menos 30 igrejas, com distâncias e aos extremos. Aí foi onde que resolveu, aí colocou 2 paróquias, voltou, né, o que seria o certo, e são 2 párocos. Um fica do seu lado, o outro do outro, para dar conta. Nós, na Barra, nós tínhamos uma missa por mês, e às vezes a cada 40 dias. Hoje nós temos missa todos os domingos. Você vê como mudou. Facilidade também. Né? Porque nós temos um padre que está mais fácil para ele dar assistência. Então, se ele cuidava de 30, hoje cada um cuida de 15. Então, assim, na questão da religião, da igreja, a influência que eu te falo fica muito nisso aí, muito nos trabalhos sociais. Sabe, eu falo disso porque eu trabalho com a comunidade. O que a gente vê, nós temos pastoral da família, que apoia os casais, as famílias. Nós temos a pastoral da criança, que trabalho.
Hoje, devido à pandemia, está tudo, né, mais assim, parado. Mas é um acompanhamento, pesagem, aquele pozinho para fazer nutrição, o outro para fazer para desidratação, né? Quando a criança está desidratada, aquele soro caseiro que a Zilda Arnes, né? Que foi quem criou a pastoral da criança. Então, assim, esse lado aí é muito importante. E sempre está, assim, com os eventos que promove dentro da cidade, que participa, que está sempre junto, ajudando, né? No crescimento. E o Lions, como é que você ingressou no Lions? Foi por convite, vontade própria, interesse, já que já fazia esse trabalho na igreja? E para o Lions deve ter sido bem mais tranquilo. O Lions é um grupo de serviço, né? E o Lions funciona da seguinte forma. Temos os leões, né? Que são os membros ativos do grupo. E geralmente umas 3 vezes por ano acontecem eleições para como que eu vou dizer? Para agregar mais membros para o grupo. Então, essa eleição acontece da seguinte forma. O presidente do grupo fala, olha, nós vamos agora, companheiros, a gente se trata como companheiros, indicação de quem você conhece, que você vê que tem um perfil, né, para fazer parte do nosso grupo, dia tal, nós vamos fazer uma eleição entre nós. Só que aquele membro que você indicou, se tiver 10 membros na hora da eleição, 15, 20, não pode ter um voto contrário. A pessoa tem que ser 100% aceite do grupo. Então, eu fui convidada, né? Passei por essa, sem saber, a gente passa por isso sem saber. Acontece ali. Aí a gente recebe uma carta convite. Aí que eu fui comunicada. O seu nome foi indicado, teve 100% de aceitação e a gente está te convidando para você vir participar de algumas reuniões, conhecer o trabalho do grupo, enfim, né? Se você quiser, se você sentir que é o que você quer, você vai, né, passar a fazer parte do grupo. No meu caso, a minha indicação foi por uma colega de trabalho, que era diretora minha na época, Isonete Majewski. Ela é esposa do professor Herman. Ela e o Herman eram companheiros, né? E ela indicou meu nome. E aí eu fui, conheci o trabalho. Como eu sempre fui muito ligada a esse lado social, aí eu aceitei. Aí eu fiquei alguns anos. Infelizmente, por motivo assim, né, pessoal, familiar, eu tive que me afastar. Mas sempre eu ajudo no que eu posso, né? A gente está sempre junto, os companheiros são companheiros. O que você sente falta aqui de Aimorés que você acha que poderia melhorar para Aimorés poder progredir? Aimorés falta emprego. Aimorés é uma cidade que não oferece, né? Nós não temos uma indústria né? O que é Aimorés? É uma cidade, ela vive, se você for olhar aqui a questão do que mantém a Aimorés, a economia, é a agropecuária, né? A agricultura e a pecuária. E o comércio local. Mas o que nós temos? A prefeitura, que é os empregos públicos, né? Que tem tanto do Estado quanto os municipais. Mas falar assim, a Aimorés tem uma indústria, nós não temos, infelizmente, né? Temos indústria de quê? Os queijeiros, que fazem o queijo, a manteiga, mas eles entram lá na agropecuária, que são os produtores de leite, que geralmente fazem o queijo. A grande indústria que tem na cidade é a agropecuária, que é o boi gordo, por exemplo. Está tudo ligado nisso. Então, assim, a nossa economia, tá? Ela gira na agropecuária. Mas a migração que acontece, a imigração, né, dos jovens de Aimorés, que às vezes saem para estudar, mesmo hoje, né? Antes era muito mais, porque nós não tínhamos faculdade aqui e nunca mais voltava. Voltava para visitar, para ver, mas acabava ficando em outro estado, né, em outras cidades maiores, porque aqui não oferecia, o mercado não absorvia de emprego. Se você vai e faz um curso de engenharia, o que você vai fazer em Aimorés? O engenheiro civil, aqui tem alguns que trabalham particular. Nós não temos uma empresa que absorve os engenheiros civis. Se fizer uma engenharia elétrica, eletrônica, mecânica, não temos área. Então, assim, o que falta para nós seria uma geração de empregos. O que falta? Para atrair as pessoas para a cidade. Para ficar mais gente aqui, né?
O turismo de Aimorés, você acha que está satisfatório? O que você acha que também poderia melhorar? Turismo de Aimorés. O que eu vou dizer? Que nós temos aqui como atração turística, eu vejo o Instituto Terra, né? Que é conhecido mundialmente. E assim, se você fala em alguns lugares de Aimorés, lá onde fica o Instituto Terra? Então, assim, é o Instituto Terra. Você acha que não tem outras opções que poderiam ser usadas? Nós temos, mas não são exploradas. Por quê? Ninguém tem dinheiro na cidade. Vamos colocar assim, as pessoas, igual ali, fizeram aquele pesca e paga aqui na represa, tem um outro lá na Barra do Capim, que é desse menino aqui, até é Fox, aquela pastelaria em frente ao supermercado Friseirão, Gilberto, né, o nome dele. Ele fez um pesca e pague lá perto da ponte do Rio Capim. Pois é, Pedra da Onça, não sei, eu acho que é isso mesmo o nome. Fala da onça. Não, acho que é Pedra da Onça o nome do pesca e pague dele. Ah, o pesca e pague. Isso. Aí, o que acontece? Mas as pessoas, para se deslocar daqui e ir até lá, o emprego geralmente em Aimorés é um salário mínimo, não é? Maioria. Então, assim, as opções turísticas que tem, você tem que ter gasto. A pessoa tem que ter dinheiro para implementar o negócio, para pôr ele bacana, para injetar dinheiro ali. Aí, se você vai, investe o que você tem. E aí? Cadê o pessoal para ir? Então, assim, a gente tem igual... Tem umas cachoeiras bonitas aí para dentro, ali na Barra do Capim mesmo, quando tem água, uma cachoeira bonita. Temos lugares para ir, mas infelizmente acabou ali também. Cadê? Né? A água aqui embaixo só virou a caveira. Só vê aqui nesse centro aqui, você só vê pedra. Mas lá para cima tem um pouquinho de água. Mas você tem que atravessar quase o rio todo e chegar lá na outra margem. É porque é muito engraçado como é que o pessoal conseguiu a façanha de jogar o Rio Manhuaçu todinho naquele pedaço ali, né? Porque o Rio Manhuaçu, eu moro na beira do Rio Manhuaçu, ele não é tão estreito assim. Na frente da minha casa, ele é bem largo. Entrando aqui pro interior, ele é realmente bem largo. Ele é bem largo. Chega aqui, ele tá todo ali, naquele canal. Acho que não ter olhado isso antes. Você tem alguma mensagem para deixar para Aimorés, para o futuro, para os jovens? Eu sou aimoreense e gosto da minha cidade. Eu falo mesmo, eu saio de Aimorés, mas o meu pé fica aqui. Conheço vários outros lugares, tive a oportunidade de conhecer outros países já, mas eu tenho um amor muito, muito grande para Aimorés. O meu desejo é que no futuro os nossos jovens tivessem a oportunidade que eu não tive de ter um emprego bom. Não estou desmerecendo o meu, que graças a Deus eu tenho ele, mas assim, ter mais oportunidade, ter um mercado maior de emprego. Porque o que nós precisamos para a Aimorés é isso, para ela dar um pontapé inicial, oferecer, né, empregos para a nossa cidade, para que os nossos jovens não saiam tanto daqui, que fiquem aqui. Quantos amigos da gente que a gente vê lá uma vez ou outra, por quê? Teve que sair em busca de oportunidades que aqui não oferece. E que não abandone a Aimorés, não. A Aimorés é bom, é muito quente, hoje estava matando, mas a Aimorés é muito bom, é muito gostoso, é uma cidade que, assim, acolhedora. Temos várias coisas bonitas e bacanas aqui, né? A gente só basta ver com os olhos diferentes.